4-1, Argentina 4, Brasil 1. O placar por si só já soa como um absurdo, mas o que aconteceu dentro do Monumental de Núñez no dia 25 de março de 2025 foi mais do que um simples resultado. Foi um marco, um símbolo do fracasso. Essa foi a pior derrota da história da seleção brasileira em eliminatórias para a Copa do Mundo. Nunca antes, em quase 90 anos de eliminatórias, o Brasil havia sofrido uma goleada dessa forma. Antes disso, o pior revés tinha sido um 3-0 contra o Chile no ano 2000. Agora, essa marca foi pulverizada. O Brasil não foi apenas derrotado, foi humilhado. E a situação só piora quando colocamos o retrospecto recente contra a Argentina em perspectiva. O Brasil perdeu os 2 jogos para eles nessa edição das eliminatórias. Primeiro, o 1-0 dentro do Maracanã em 2023. Depois, esse desastre monumental em Buenos Aires. Para se ter ideia, a última vez que o Brasil havia perdido 2 jogos seguidos para a Argentina em eliminatórias foi... nunca. Isso nunca havia acontecido na história do torneio. O que aconteceu essa semana não foi apenas um jogo ruim, foi um sintoma de um problema muito maior. Uma seleção que perdeu completamente a sua identidade. Um time que não sabe o que é e nem o que quer ser. E para piorar, do outro lado estava a Argentina, a atual campeã do mundo. E sem o Messi, diga-se de passagem, mas ainda tinha um time que foi absolutamente superior em todos os aspectos, técnica, tática e psicologicamente. Isso não foi apenas um jogo de futebol, foi um baile. Nós vimos um Brasil perdido, sem alma e sem identidade. E o comandante dessa tragédia, Dorival Júnior. Claro, ele não é o único culpado, mas é um dos principais responsáveis por isso. Desde que assumiu a seleção, Dorival foi vendido como um treinador que traria organização, estabilidade e resgataria o respeito da camisa amarela. Mas hoje, a realidade é outra. O Brasil está afundado em crise e se quisermos entender o tamanho do problema, precisamos voltar um pouco no tempo e entender como chegamos até aqui. Bom, tudo começou com a saída do Tite após a Copa do Mundo de 2022. Depois da eliminação frustrante para a Croácia nas quartas de final, ficou claro que um ciclo havia chegado ao fim. Porém, o que aconteceu depois disso foi um verdadeiro desastre. Depois do Mundial, a seleção precisava de um projeto sólido e de longo prazo, mas ao invés disso, a CBF apostou em uma promessa vazia, Carlo Ancelotti. Mas tinha um problema, Ancelotti nunca confirmou nada. Enquanto isso, a CBF não tomava uma decisão definitiva e colocou 2 técnicos interinos para tapar buraco. Primeiro, Ramon Menezes, que nunca teve uma experiência em alto nível, e depois Fernando Diniz, que dividia a função com o Fluminense. O resultado, lógico, foi desastroso. O Brasil começou as eliminatórias da Copa de 2026 de maneira péssima e já no final de 2023, o que todos já sabiam aconteceu. Ancelotti renovou com o Real Madrid e nunca veio. A CBF foi enganada. E pior do que isso, perdeu tempo. Quando finalmente decidiu contratar um técnico efetivo, Dorival Júnior foi o nome escolhido, mas ele já pegou um cenário completamente destruído. O primeiro grande desafio dele foi a Copa América de 2024. E como já vimos, o Brasil fez um torneio patético. O time não tinha um padrão tático, não tinha um líder em campo e não demonstrava qualquer evolução. A eliminação nas quartas de final para o Uruguai foi o primeiro grande fracasso da era Dorival. E antes fosse só isso, na verdade. Até porque os problemas só aumentaram quando voltamos para as eliminatórias. A verdade é que, na minha opinião, ele não foi a melhor escolha para a seleção brasileira. O Dorival é sim um técnico experiente, que já conquistou títulos importantes e sabe lidar com elencos estrelados. Eu não estou aqui dizendo que ele é ruim, muito pelo contrário. Mas o problema da seleção vai muito além do campo. O que o Brasil precisa não é apenas de um bom treinador. O que a seleção tem necessidade hoje é de um líder que saiba construir um projeto sólido, que tenha autoridade para comandar os jogadores e que consiga criar uma identidade de jogo clara. E Dorival até agora não demonstrou ser esse líder. O jogo contra a Argentina foi o retrato perfeito do que a seleção brasileira se tornou. Um time sem identidade, sem organização e sem qualquer resposta dentro de campo. Quase um bando dentro das 4 linhas. A goleada por 4-1 não foi um acaso, ela foi muito mais um sintoma. E se olharmos para o trabalho do Dorival desde que ele assumiu a seleção, fica claro que essa derrota não foi um ponto fora da curva. Mas por que isso acontece afinal?
A resposta para mim está nas escolhas do treinador. Desde o começo, ele tem apostado em uma ideia de jogo ofensiva, o que na teoria não é ruim. O problema é que a forma como ele tenta implementar isso não faz sentido. Contra a Argentina, por exemplo, ele escalou um Brasil extremamente exposto. O time entrou em campo com apenas 2 volantes, André e Joelinton. Na prática, foi um desastre. Do outro lado, a Argentina veio com 5 jogadores no meio campo, Enzo Fernandes, Paredes, Depou, McAllister e Almada. O Brasil simplesmente não conseguia competir no setor. O meio-campo argentino dominou completamente o jogo, enquanto o André e Joelinton corriam desesperados atrás da bola, sem conseguir marcar ninguém. Dorival ignorou completamente a forma como a Argentina joga. Depou e Paredes, por exemplo, tiveram total liberdade para criar. E o resultado disso apareceu rapidamente no placar. Em apenas 12 minutos, o Brasil já estava perdendo por 2-0. O time sofre para manter a posse de bola, não tem um organizador, é extremamente dependente de lampejos individuais dos atacantes para criar chances. E pior do que isso, deixa a defesa completamente exposta. Ainda falando sobre esse jogo contra a Argentina, isso ficou evidente. Logo nos primeiros minutos, Murilo errou feio e deu um gol de presente. Depois, Arana e Marquinhos falharam na marcação e permitiram que o adversário ampliasse. E para piorar, o goleiro Bento teve uma noite desastrosa. O Brasil parecia um time amador. A defesa estava completamente desorganizada, ninguém sabia quem marcar. E isso, mais uma vez, não foi um caso isolado. Desde que Dorival assumiu, o Brasil tem se mostrado um time extremamente vulnerável na defesa. E mesmo contra seleções menores, como Paraguai e Peru, por exemplo, a seleção sofreu para segurar o resultado. E por fim aqui temos a falta de repertório ofensivo. O Dorival Júnior tem apostado em um ataque recheado de talentos, mas a grande questão é a forma como eles são usados. Contra a Argentina, o Brasil começou com Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo e Matheus Cunha. No papel é um ataque fortíssimo, mas na prática nada funcionou. O Brasil não teve criação alguma. Rodrigo, que deveria ser o cérebro do time, ficou isolado. Vinícius Júnior praticamente não tocou na bola. E Matheus Cunha só conseguiu marcar porque o Brasil teve um lance isolado de sorte. O problema para mim não é a qualidade dos jogadores em si, mas sim que o time não tem um plano de ataque. Não há tabelas, triangulações ou jogadas ensaiadas. A seleção depende exclusivamente de jogadas individuais. Se Vini Júnior consegue driblar 3 e marcar, tá ótimo. Se o Rafinha acerta um chute improvável de fora da área, melhor ainda. Mas e se isso não acontece? O Brasil simplesmente não cria nada. É só olharmos para o jogo recente contra a Colômbia para ver isso. Nós não temos um ataque bem treinado. É simplesmente um time que joga no improviso. Porém, olhando os números aqui, eles até são bons do Dorival. Em 16 jogos, são 7 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas. Um aproveitamento de 65%. É legal até. Mas o que esses números de fato significam? Eu te dou a resposta. Absolutamente nada. Da mesma forma que o Brasil não perde muito, também não ganha. E o pior é que não convence em campo. Contra seleções fracas como Bolívia e Peru, o time sofre para vencer. Contra seleções médias como Colômbia e Uruguai, o time não consegue se impor. E contra seleções fortes como a Argentina, o Brasil é atropelado. Isso não é um time competitivo, é no máximo um time medíocre. E nem sequer mostra alguma evolução. Desde o primeiro jogo do Dorival até agora, o Brasil continua cometendo os mesmos erros. Escalações equivocadas, meio-campo inexistente, defesa vulnerável, ataque dependente do acaso. E eu não gosto de ficar pedindo a cabeça do treinador, mas o trabalho do Dorival Júnior até o momento não justifica a sua permanência no cargo. Porém, dito tudo isso, eu convido você também a fazer uma outra pergunta junto comigo. Será que o treinador é o verdadeiro culpado? Ou será que ele é apenas mais uma vítima do verdadeiro problema da seleção? Bom, vamos tentar inverter esse exercício e olhar para fora do campo. Desde a Copa do Mundo de 2022, o Brasil teve 3 treinadores diferentes. E o que mudou com isso? Absolutamente nada. O Dorival, apesar dos erros, conseguiu melhorar a posição na tabela das eliminatórias, algo que Fernando Diniz sequer foi capaz de fazer. Antes dele, tivemos um verdadeiro deserto sob o comando de Ramon Menezes. E por fim, ainda fomos iludidos com a promessa vergonhosa de que Ancelotti assumiria a seleção após a Copa do Mundo. Essa sequência de decisões absurdas escancara o verdadeiro problema da seleção brasileira, na minha opinião. Vai muito além do técnico. O problema está na estrutura, no comando.
E quando falamos sobre isso, estamos falando de Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF. O Dorival pode não ser o melhor nome para a seleção, mas quem o colocou ali? Quem demorou mais de 1 ano para definir um treinador? Quem passou meses insistindo em uma promessa mentirosa de Ancelotti? Quem permitiu que a seleção brasileira se tornasse um time sem identidade, sem comando e sem direção? A resposta para todas essas perguntas é Edinaldo. O presidente da CBF assumiu o cargo em 2021 e desde então a sua gestão tem sido uma sucessão de erros e decisões questionáveis. E o pior de tudo, ele foi reeleito. No dia 24 de março de 2025, um dia antes da goleada para a Argentina, Edinaldo foi reeleito como presidente da CBF até 2030 e com apoio unânime. Todos os clubes e federações deram a ele carta branca para continuar no comando do futebol brasileiro. Um dia depois, o Brasil foi humilhado pela Argentina. Isso não é uma mera coincidência, é um reflexo de como o futebol brasileiro está sendo gerido. Não existe um plano, um projeto ou uma visão de futuro. A CBF é nada mais do que um jogo político, e quem paga por isso é o futebol brasileiro. O Brasil vive um ciclo vicioso. Cada vez que a seleção vai mal, buscamos explicações muito superficiais, mas a verdade é muito pior. O problema não é só o Dorival, o problema não é só os jogadores, o problema é estrutural. Nós estamos vendo a seleção brasileira se apequenar. Não há comando, não há projeto, não há planejamento. Cada vez mais o Brasil perde a sua essência. Enquanto isso, a CBF segue no controle premiando a incompetência. O Brasil é o maior vencedor da história das Copas do Mundo, mas ainda assim estamos cada vez mais distantes da elite do futebol. A Argentina construiu um projeto com Scaloni, venceu a Copa América, a Finalíssima e a Copa do Mundo. A França tem um sistema bem estruturado, revelando talentos ano após ano. E o Brasil está completamente perdido. E se não mudarmos essa mentalidade, vamos continuar fracassando. Cada estrela na nossa camisa conta uma história, e em todas elas existe um recado. Nós somos o Brasil. A seleção de Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo, Zico, nós vencemos sendo o Brasil. Mas o Brasil com S, do futebol de rua, do drible, da arte. Não o Brasil com Z, burocrático e sem alma, do esporte enlatado e robótico que tentam nos vender a todo tempo. O futebol brasileiro precisa renascer. E para isso, a mudança tem que começar de cima, porque se continuarmos nesse caminho, pode demorar muito para o Brasil voltar a ser a seleção que todo mundo quer ver. Deixa sua opinião aí nos comentários. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.